Bom dia, meu irmão, minha irmã. Passando aqui para primeiramente desejar um feliz 2026 para você, para sua família. Desejar que o Senhor possa estar com você nesse ano, te guiando, te conduzindo, aperfeiçoando o seu caminho. E eu quero deixar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, que fala assim: Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região, estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente. Ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos dos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo o que o provaram gritaram: Homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a depositou na panela e orientou: serviu aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Amém? Esse é um texto, que eu queria trazer uma reflexão, que Deus trouxe ao meu coração. Aqui, esses homens, eles estão preparando, uma refeição. Eliseu, solicita que um homem vá buscar, verduras para que os homens se alimentem. E aí, no meio dessa jornada, esse homem que sai para buscar verduras pega raízes que eram venenosas, sem saber. Mas quando ele coloca na panela, aquela comida fica contaminada, trazendo perigo para todos ali. E assim que eles comem, eles sentem que eles estavam em perigo, que a saúde deles estava em perigo, e eles falam que havia morte naquela panela, E ali Eliseu pega, um bocado de farinha, coloca, e ali, ele declara que não haveria mais perigo, que eles poderiam comer. O que eu estava pensando, Às vezes nós estamos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fazendo coisas que a gente sempre está acostumado a fazer, assim como esses homens estavam ali para se alimentar, algo normal, mas a gente pode correr o risco, assim como esse homem, de guardar, de pegar coisas que são venenosas, guardar sentimentos, pensamentos que não são de Deus, em nosso coração. A gente abrigar, se alimentar mesmo, ou de falas, ou de coisas que a gente ouve, ou de coisas que a gente sente que talvez a gente não veja ali no começo, mas que podem gerar morte, E o engraçado aqui, engraçado não, mas interessante que esse homem, ele pegou essas raízes, e não somente ele ia morrer, mas as pessoas que estavam ali com ele, que tinham um relacionamento com ele, E é muito comum isso, Quando uma pessoa, ela está se alimentando de algum sentimento, de alguma coisa, de algum pensamento que não provém do Senhor, que está envenenado, o coração dela fica amargo, e além dela ficar amarga, ela serve, esse pensamento serve
esse sentimento amargo para as pessoas que estão ao lado dela, né? E é possível que envenene outras pessoas também, né? E cara, o que Deus ele falou no meu coração é para que eu tenha cuidado com aquilo que eu tenho me alimentado, com aquilo que eu tenho meditado, sabe? Assim como o boi ele come, depois ele rumina a comida, né? Tomar cuidado com aquilo que eu sinto, que a gente sente, né? Com aquilo que a gente ressente, porque isso pode envenenar o nosso coração, isso pode nos matar espiritualmente, nos tornar pessoas amargas, sem alegria, sem empatia, né? Frias, né? Rancorosas. Só que existe um segredo também, existe né, uma chave para que isso não aconteça, né? Nessa palavra diz que o homem de Deus coloca farinha, né? E essa farinha, ela sana todo esse problema. E a primeira coisa é que nós precisamos de pessoas de Deus ao nosso lado, amém? Pessoas que vão trazer palavras de Deus para a nossa vida, trazer visões diferentes daquilo que nós estamos alimentando e fervendo no nosso coração. Nós precisamos ter pessoas de Deus ao nosso lado, que vão muitas vezes nos confrontar, trazer coisas que nós não queremos ouvir às vezes, mas a farinha nesse texto representa a palavra de Deus, a pureza, né? Um alimento puro, né? E nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos entrar em contato com a palavra de Deus para limpar o nosso coração. Eu já algumas vezes estava sentindo coisas erradas, pensando coisas erradas, e aí quando você tem acesso, né, você entra em contato, né? A Bíblia fala que só a farinha tocou a panela, a morte foi embora. E às vezes quando a gente está com o coração assim, amargo, e a gente vai para Deus pedir força, pedir direção e busca a palavra dele, a palavra dele nos mostra que muitas das vezes nós estamos errados, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos relevar, que nós precisamos deixar para trás alguns tipos de sentimentos. Ela muda a nossa visão, né? Ela confronta, né, o nosso jeito de enxergar as coisas, e ela traz vida, né, novamente para nós. E então que nesse ano a gente possa se alimentar da palavra de Deus, se alimentar, né, nutrir relacionamentos com pessoas de Deus que vão trazer direção para a nossa vida, que vão nos fazer enxergar quando nós estivermos em caminhos errados, e que a gente venha cozinhar no nosso coração, que a gente venha se alimentar, né? E ter alimento para servir, alimento de vida, amém, gente? Que as pessoas que estiverem ao nosso lado possam ver realmente o amor do Senhor, um coração que tem paz, que tem alegria, um coração misericordioso, né? Em nome de Jesus, né? Que nós possamos estar perto da farinha que Deus tem para nós, que é a palavra dele, né? Que purifica o nosso coração falho, né? Nosso coração que precisa dessa pureza que vem de Deus, amém? Então, era isso que eu queria trazer para você, né?
se alimente da palavra de Deus, esteja próximo de pessoas de Deus. Cuidado com as raízes de amargura, cuidado com aquilo que você tem se alimentado, né? Aquilo que você tem consumido de conteúdo. Cuidado mesmo, né? Busque a fonte, amém? Busque na fonte, busque aquilo que não tem nenhum tipo de erro, não tem nenhum tipo de tempero errado que vai te fazer mal, mas que é puro, né, que vem do alto e que vai salvar a sua vida, amém? E não somente a sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor também. Glória a Deus. Vamos para cima, início de ano, essa semana aí eu creio que muitos voltam a trabalhar, né? Tenho sentido no coração de voltar a gravar alguns vídeos, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus vou buscar, né, estar mais presente aqui no canal, né? E é isso. Deus abençoe.